Olá, esse é mais um bate-papo acadêmico, transmitido diretamente aqui do Parque da Cidadania, com a Luziane, que é economista pela Universidade Federal do Piauí, que fala hoje para a gente sobre o TCC dela, que foi relacionado à questão da reforma agrária, né? E o que no estado do Piauí é um tema extremamente importante, visto que nós temos muitas áreas agricultáveis, a agricultura familiar tem um potencial muito grande e nós temos também uma presença grande do agronegócio, né? O que foi que influenciou a escolha do tema? A escolha do tema foi durante uma aula do meu quarto período, que eu já tinha uma certa, vamos dizer, atração por teorias de crescimento econômico. E na aula de desenvolvimento econômico, eu vi que a reforma agrária seria um dos mecanismos importantes para o Brasil atingir um desenvolvimento econômico, só que ainda nunca foi implementado no país devido a questões políticas, sociais e outras coisas relacionadas que eu observei durante a minha pesquisa. Pois é, tanto a literatura liberal como a literatura marxista, propriamente dita, elas apontam que a reforma agrária ela é uma necessidade do capitalismo para desenvolver e explorar o campo como forma de produzir riqueza, não é? Aqui no Piauí, como você considera, em que estágio nós estaríamos desta possibilidade de produção de riqueza a partir do campo? O estado do Piauí, o número de assentamentos, pelo que eu pesquisei durante a monografia, está em terceiro colocado o número de assentamentos com relação ao Nordeste. Só perde para a Bahia e para o Maranhão em número de assentamentos. Mas a quantidade de assentamento não quer dizer qualidade. Exatamente. Porque eles não têm muitas vezes água, muitas vezes luz, vamos dizer, infraestrutura para a produção econômica deles. Talvez comprove essa sua hipótese, aliás, essa sua informação, quando a gente observa que o Piauí, muito embora tenha um grande número de assentamentos, também exporta mão de obra para trabalhar a agricultura, sobretudo no agronegócio, em outros estados, né? Então, a mão de obra do camponês piauiense é subutilizada no Piauí, né? Em função exatamente dessa falta de estrutura. Como é que você desenvolveu o seu trabalho? O trabalho ele é dividido em 3 capítulos, que eu peguei os clássicos da reforma agrária, estrangeiros, brasileiros. Depois eu vou para uma parte mais social, que eu pego os movimentos sociais no campo, como MST, CPT, Ligas Camponesas. E por fim eu fecho com o Piauí. Eu queria, com essa abordagem, pegar assim, qual a contribuição dos teóricos para a questão agrária. Depois eu vim a contribuição dos movimentos sociais, em que esses movimentos sociais contribuíram para o desenvolvimento rural no Piauí. Nas áreas que tiveram maior influência dos movimentos sociais, há maior número de assentamentos, que pode ser localizado mais na parte norte do Piauí. Na parte norte, então. Então nós podemos dizer que a concentração da posse da terra se manifesta em número maior no sul do estado? No sul do estado. Talvez por isso hoje estejam tendo grandes tensões, não é? O judiciário, inclusive, com um papel muito conturbado para resolver o problema da posse da terra no sul do estado. E também o sul do estado, vamos dizer que a grande concentração de agronegócio, principalmente a soja no estado do Piauí. E como observei durante a produção da minha monografia, foi escolha do Brasil essa concentração de terra, o que levou uma má distribuição de renda desde o começo da história do Brasil, podemos dizer. Quando você visita os clássicos e depois observa a atuação do movimento social, obviamente você percebe que o movimento social brasileiro ele reivindica a questão da reforma agrária com a matriz de defesa da agricultura familiar. Em muitas falas a gente percebe que se aponta o agronegócio como um inimigo da agricultura familiar e se associa isso também à questão da reforma agrária, né? Entretanto, Kautsky, Marx, Lenin e outros estudiosos percebiam o seguinte, que se o campo precisa se desenvolver
enquanto parte da estrutura que produz riqueza, o advindo do agronegócio tem relação com a industrialização no campo, ou seja, com a implementação das relações capitalistas no modo de produção campesino. A minha pergunta seria o seguinte: dado o grande avanço tecnológico que a gente assiste hoje, e as condições científicas e técnicas de produzir muito mais, o agronegócio ele é de fato inimigo da agricultura familiar? Eu acho que não, porque os dois eles têm uma divisão, porque a agricultura familiar ela que produz a maior quantidade de alimentos para o Brasil. Sim. Só que o agronegócio ele produz uma maior quantidade, mas não é produção para o país. Então, cada um tem o seu papel. Não é à toa que o agronegócio é parte determinante da balança comercial brasileira, né? E como é que você considera que está hoje, em que nível você considera que está hoje a distribuição da terra em si? A distribuição da terra, ela vem aumentando pelos dados que eu vim colhendo. Também eu fiz uma comparação. Qual é o período da coleta de dados? Digo, do período dos dados coletados. Eu coletei da época que os movimentos sociais tiveram mais força, depois da década de 60, depois da ditadura militar, até o ano de 2010, que eu fiz 2006, 2010, que eu fiz a comparação com o aumento do número de assentamentos. A partir das suas observações, o que é que poderia significar um elemento que iria dinamizar a reforma agrária no Piauí, no espectro mais amplo, né? A reforma agrária considerando que é distribuir a terra, mais as condições de agricultá-la. São duas instituições que trabalham com a questão da terra no Piauí, o INCRA e o INTERP, que eu usei na minha monografia, que eles trabalham diretamente com a terra, com a questão dos assentamentos. Ao meu ver, seria importante uma maior quantidade de dinheiro para melhorar a infraestrutura do local. Muitas vezes tem uma produção familiar muito grande, mas não tem como transportar o alimento para a pessoa que vai comprar com qualidade. Você produz, mas não tem meios rápidos. Aquele programa que garante a compra do alimento da agricultura familiar para as escolas, por exemplo, seria uma alternativa para isso? Seria. Além disso, mais estrada, né? Veja, as pessoas que assistem o bate-papo acadêmico, em geral, são pessoas que estão tentando escolher o tema que vão pesquisar, como é que vão pesquisar. No início da nossa conversa, você falou que tinha analisado vários documentos. Então, quer dizer o seguinte, que além dos livros, você estudou legislação, essas coisas, né? Qual foi a técnica que você estudou para analisar, como é que você organizou a sua rotina na análise desses documentos? O mais importante para estudar a questão, a reforma agrária, é começar pelos pensadores que trabalharam a questão agrária. Porque só a partir deles você vai ter um aprofundamento teórico para você desenvolver o tema reforma agrária. Sim, sim. É muito importante, porque cada um vê de uma forma diferente. Uns viram que o camponês iria desaparecer, outros que ele ia sobreviver ao capital. Cheanov dizia que era mais importante o camponês no campo, que ele não ia desaparecer. Foi um dos primeiros teóricos que trabalharam a questão agrária. Ele foi o primeiro teórico, depois eu trabalhei o Lênin, que também ele fez uma comparação entre os Estados Unidos e a Rússia. Sim. E viu que a Rússia era considerada atrasada porque ela havia grande quantidade de camponeses no campo. Já os Estados Unidos não, eles não tinham essa grande quantidade, por isso desenvolveu mais. Joia. Me diga uma coisa para a gente caminhar para a conclusão do nosso diálogo. A economista e a pesquisadora caminham para onde agora? Vão estudar o quê? Eu vou tentar o mestrado, né? E tratando da questão agrária também? No Piauí. Eu queria trabalhar a questão em uma região do Piauí, que eu já escolhi, mas não vou dizer o nada. É surpresa para nós.
muito felizes com o seu trabalho, a possibilidade de jovens estudantes engajados em questões sociais tão importantes como a reforma agrária. O Bate-Papo Acadêmico fica muito feliz de poder ter conversado com você hoje. E eu quero lembrar que em junho nós vamos realizar o primeiro simpósio de Educação e Sociedade. Então, vá se agendando, você que tem trabalhos na área de educação, para a gente poder também conversar aqui no Bate-Papo Acadêmico. Até a semana que vem, aqui direto do Parque da Cidadania.